Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Agrotalento, que a gente convida pessoas que a gente tem acesso e conhece, que tem uma competência, um conhecimento, uma experiência grande em diferentes áreas de conhecimento. E hoje a gente vai bater um papo com o Maurício Uni, que é economista-chefe do Rabobank no Brasil para a América do Sul como um todo. O Maurício tem uma experiência grande trabalhando em diferentes bancos e trabalhando com economia de uma forma bastante aprofundada, tem doutorado fora do Brasil, estudou em Londres, tem uma experiência muito, muito bacana, e fiquei sabendo agora há pouco que a gente estudou no mesmo colégio antes de fazer faculdade no Rio de Janeiro. Nós dois estudamos no Colégio São Bento, lá no Rio, então tem um baita orgulho de ter estudado lá, um dos melhores colégios do Brasil. Talvez quem estuda lá considera que é o melhor do Brasil mesmo, né? Então Maurício, alegria ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer poder bater esse papo com você. Obrigado, Miguel. O prazer que é meu. E, enfim, estamos aqui para conversar sobre o que vocês quiserem aí. Vamos lá. Maravilha. Maurício, eu queria que você, assim, como economista-chefe, como assim, a pessoa que está acompanhando os cenários de economia e, é claro, de política no Brasil e no mundo, eu queria que você começasse assim, o que você está olhando com mais atenção hoje quando você olha a economia brasileira? Assim, a gente está, é legal a gente até datar isso aqui, né? A gente está gravando isso dia 1º de outubro de 2020, uma quinta-feira, né? São 3h20 da tarde, né? Então, porque pode ser que aconteça alguma coisa no dia 2 de outubro que muda todo o cenário, mas as coisas acontecem assim, né? Dado essa realidade que a gente está, o dia de hoje, o que você está vendo de mais importante, o que está mais... Como é que é a sua leitura de cenário da economia brasileira hoje? Muito bem, então, Miguel, vamos lá. Então, fazendo aqui um disclaimer bastante importante, assim, a gente, no Rabobank, por exemplo, hoje, quando a gente está analisando a economia brasileira, obviamente, assim, o driver que continua norteando, né, toda a nossa análise é exatamente esse choque exógeno que foi a pandemia. A pandemia acabou acontecendo e fazendo com que o equilíbrio macroeconômico que existia até aquele começo do ano, em janeiro e fevereiro, fosse completamente diferente 2 meses depois. Tanto é que a gente ficou com uma sensação de que a gente estava potencialmente, de fato, enxergando aqui no prazo de 2 meses uma queda absurda do PIB, né, que a gente viu aqui que foi praticamente como se a gente tivesse tido aqui em 2 meses, né, uma deterioração de quase como se fosse aquela crise continuada que a gente viu ao longo de 2014 até 2016, mas acontecendo pontualmente em 2 meses. Obviamente que ali a gente teve 2 componentes, né, um componente, então, não só de uma demanda fraca, né, porque as pessoas estavam de fato, sem poder trabalhar, mas o próprio fato de que elas também não podiam trabalhar também deu um choque de oferta muito grande, então, na economia brasileira. Então, essa combinação desses 2 fatores foi, de fato, muito forte. Olhando daqui para frente, né, obviamente que a gente vê que, desde a segunda metade, então, de agosto, né, a gente tem percebido que os casos, então, de Covid-19, né, e principalmente aqui os óbitos de Covid-19, eles começam, então, a se acomodar bastante, né, a gente chegou até anteontem, então, ficando bastante tempo aqui com óbitos, por exemplo, aqui na casa de abaixo de 700 óbitos diários, numa média móvel de 7 dias, e segundo os acadêmicos lá da PUC, né, a gente vê, inclusive, que aquele famoso RT, a taxa de reprodução da Covid-19, está abaixo agora de 1, o que significa que, de fato, a tendência é de que a gente veja mais acomodação ainda desse choque exógeno. Isso foi super importante, mas porque isso fez com que a gente, de fato, revisse o nosso cenário macroeconômico. A gente, no começo de junho, maio e junho, a gente estava ainda bastante conservador com as nossas premissas aqui, né? Lembrando que a gente chegou a ver, então, instituições internacionais chegando a prever uma queda do PIB no Brasil da casa de 9%,
né? A gente no Rabobank chegou a prever uma queda de 7,3%, mas com essa melhora aqui da da Covid-19, a gente agora tem hoje uma percepção, uma previsão conservadora de uma queda de 5,9% do PIB. Né? Obviamente que os indicadores que a gente vem acompanhando estão indicando, apontando para um cenário mais positivo ainda, ou seja, essa contração pode ser menor, né? De fato, a gente já vê no Banco Central, no relatório de inflação agora divulgado em setembro, dizendo então uma queda de 5%. A gente também tem visto que é mais ou menos também o mesmo padrão do que a gente tem no Focus, mas aqui no Rabobank a gente continua ainda relativamente conservador, mas muito mais por conta, então, dos impactos necessariamente, então, da Covid-19 e o efeito que elas podem ter com relação, então, a investimentos e a demanda geral como um todo. Essa crise da Covid, esse choque da Covid-19, ela também tem impactado bastante forte a economia global e a gente recentemente vem percebendo também o ressurgimento de casos, principalmente na Europa. Né? Então, há um grande questionamento, por exemplo, se esse grande conjunto de medidas de sustentação, então, da renda e também da demanda de uma forma geral, né, e das condições de liquidez, feitas então por pacotes fiscais, pacotes de crédito, pacotes monetários e liquidez monetária, tem ajudado a recuperação da economia global, mas a gente percebe, por exemplo, que se a gente tiver, de fato, essa segunda onda da Covid-19 na economia global, a gente pode ver também aqui uma piora dessas condições aí de liquidez que podem fazer também que a gente tenha, talvez, inclusive, uma deterioração dessas expectativas de crescimento. Para o ano, praticamente, a gente está só mais conservador mesmo, mas, por enquanto, a expectativa continua sendo, então, de que a gente venha aqui para um PIB, então, com viés melhor do que esses nossos 5,9% de queda nesse momento. Agora, se, por um lado, a gente está falando de questão da Covid-19, né, sendo ainda uma fonte de preocupação, a contraface dessa preocupação é exatamente o que seria necessário ainda fazer para que a gente tivesse ainda mais um apoio à demanda e um apoio à atividade econômica como um todo. Né? Então, isso acontece não só em escala global, mas acontece também em escala doméstica. Então, basicamente, são esses dois, Covid-19 e situação fiscal, os dois norteadores que fazem com que a gente esteja monitorando a economia nesse final de ano e entrando em 2021. Certo, interessante você trazer isso, e uma coisa que ao escutar você, eu estava me lembrando de participar de uma reunião nossa interna, que teve vários convidados, e foi uma reunião, acho que 1º de abril, ou foi na virada de março para abril, então a gente tinha menos de 15 dias de quarentena, né, e tinha muito mais incerteza naquela época, mas as previsões eram previsões de uma quarentena muito mais curta. As coisas que eu tinha escutado naquela época era quarentena de no início, a gente estava no início de abril, no início de maio a gente vai voltar, né? A quarentena vai ser muito mais curta, e as previsões de PIB eram previsões nessa faixa de 5% a 8% de queda, né? Então a gente teve uma quarentena bem mais longa e tem uma previsão de queda de PIB alinhada com esse número parecido. Assim, como é que você vê, o que a gente aprendeu sobre a economia brasileira nesses meses de pandemia, no sentido de, a minha leitura é que a gente está melhor do que parecia estar, no sentido que a gente conseguiu, né? A economia não caiu tanto, mesmo a gente ficando tantos meses com a economia fechada, com tantos casos, com um número recorde de óbitos, né? Toda essa questão. Como é que você analisa
os aprendizados, porque esses aprendizados das premissas que a gente usava em abril, as premissas que a gente usava em maio, elas mudaram quando a gente está falando em outubro, né? Então, como é que é essa leitura aí? É mais como um entendimento de como pensar essa situação. Eu acho que, de fato, né, essa nova maneira, para muitos setores da economia que acabaram se movendo de uma forma muito diferente do que a gente tinha como premissa antes. Então, velhos dogmas, né, como inclusive trabalhar remotamente, por exemplo, para alguns setores, como, por exemplo, aqui no mercado financeiro, uma coisa que não parecia ser tão fácil e acabou sendo, de fato, não só fácil, mas de uma certa forma, inclusive, mais produtivo ainda. Aliás, a gente tem que se cuidar para não exagerar, né? Então, tem dias, por exemplo, que eu começo aqui no meu escritório, na minha casa, às 7 horas da manhã, e é um call atrás de outro, e eu vou ver, 1 hora da tarde, eu estou ainda fazendo o call. Então, você fala, agora eu vou almoçar, eu vou tomar conta de mim para depois voltar e continuar. Então, isso de fato, é uma coisa interessante. A segunda coisa é que, enfim, com relação à pandemia propriamente dita, né, a gente acabou, de fato, vendo que o país tem, então, agora, praticamente aqui são 4 empresas, né, que estão fazendo testes de vacinas. Isso é uma coisa importante porque isso pode acelerar também essa retomada, então, da atividade econômica assim que essas vacinas estiverem disponíveis, né? Um grande medo que se tinha naquele momento, né, quando a gente falava, então, dessa queda forte aí, mais próxima de até 8%, era como é que, quais seriam, então, os países que teriam acesso ou não teriam acesso à nova vacina, etc. e tal. E, nesse sentido, acho que a gente, de fato, hoje está num patamar em que as vacinas elas vão ser disponibilizadas, né, em algum momento, né, agora do final do ano até o primeiro semestre de 2021, talvez, e a gente, aqui no Brasil, também talvez tenha acesso a elas, né, então que isso é também bastante mais promissor, né, para a retomada da atividade. Interessante, esse é um ponto bastante interessante. E outra coisa que eu queria ouvir de você é o quanto que o auxílio a famílias de baixa renda, que tem vários nomes, né, que deram para esse, né, o quanto que isso impactou para que a demanda brasileira continuasse, né? A gente está falando aqui pensando muito mais em agro, né? Quem vai estar assistindo essa nossa conversa aqui, grande maioria são produtores e pessoas, né, ligadas à produção, e o agro no Brasil, esse ano, a gente meio que não teve tanto esse impacto da pandemia, teve muito uma questão de saúde, de preocupação e de medo. A gente tem amigos né, familiares que tiveram, amigos que tiveram Covid, a gente perdeu pessoas próximas assim, mas, vamos dizer, economicamente, preços recordes na pecuária, preços recordes do milho, preços recordes na soja, né? Queria ouvir um pouco de você o que as medidas do governo em relação a estimular o consumo e estimular, né, como que isso impactou efetivamente, assim, qualquer leitura. Claro. Não, antes de tudo aqui, aliás, só lembrar um pouco, então, deixar uma palavra de carinho aí para os que acabaram não conseguindo acompanhar a gente nessa jornada aqui por causa da Covid-19, né? Acho que, de uma certa forma, a gente acabou perdendo, sim, né, alguns dos nossos amigos nesse momento. Mas o auxílio emergencial, né, o Corona Voucher, né, como foi também conhecido, foi bastante importante nessa retomada, então, da atividade econômica, que também permitiu com que a gente revisse a nossa expectativa de PIB para esse ano. Não só porque a gente estava vendo maior mobilidade, mas
com menos casos de Covid agora no finalzinho do segundo trimestre, mas também durante o terceiro trimestre, mas também quando a gente vê que o auxílio emergencial foi primordial, então, para sustentar o consumo. Né, então, e isso, a gente vê o agronegócio, de uma forma geral, também sendo beneficiado aqui. Né? Então, em primeiro lugar, porque a natureza do agronegócio, pelo lado da oferta, né, ele exige menos interação entre os seus participantes, interação física, né? Ou seja, não é como uma atividade de serviço que você, de fato, para cortar cabelo, você precisa, de fato, ter uma interação física maior, por exemplo. Né? E o agronegócio, você tem distâncias maiores, o campo, né, você está em lugar aberto, ajuda nesse sentido. Pelo lado da demanda, aí a gente também tem a própria natureza dos bens produzidos pelo agronegócio, também facilitam muito, né? Ou seja, a elasticidade aqui ao ciclo de negócios de economia é relativamente baixa, ou seja, todo mundo precisa continuar comendo exatamente para continuar produzindo. Então, a demanda do agronegócio ficou, naturalmente, ela já seria preservada, mas com o auxílio emergencial, ele acabou sendo, inclusive, também beneficiado. Né? Ou seja, o consumo de alimentos acabou sendo bastante incentivado por isso. Num primeiro momento, inclusive, né, a gente acaba percebendo que isso acaba tendo impacto também no varejo, né, no varejo especificamente aqui de bens alimentares, por exemplo, e esse varejo acaba, então, estimulando também supermercados, hipermercados, por exemplo, acabam estimulando também o consumo de bens outros, né, não duráveis e duráveis também. Né, então, com isso, a indústria também continuou sendo bastante demandada aqui na sua oferta. Na verdade, a expectativa, lá no começo do ano, quando a gente estava falando da queda de 8%, o setor produtivo, de uma forma geral, tinha a sensação de que, olha, esse vai ser um ano difícil, a gente está com muito estoque porque a demanda agora colapsou, então a gente, inclusive, vamos segurar um pouco as pontas, porque a gente não sabe como é que vai ser, quanto tempo vai durar. E com o auxílio emergencial, né, no final das contas, que a gente percebeu que como a demanda continuou sendo sustentada, a produção começou a ficar, inclusive, relativamente defasada. Os estoques foram diminuindo e tiveram indo atrás. Isso aconteceu também não só com a produção de alguns alimentos, né, mas aconteceu também muito com a produção de bens industriais. Então, de uma forma geral, quando a gente extrapola isso para uma escala global, os auxílios emergenciais também dos outros países, por exemplo, Estados Unidos, também fizeram com que a demanda global continuasse aquecida e as commodities brasileiras, por exemplo, continuassem sendo, então, também bastante demandadas ao redor do globo. A partir do momento, então, que a demanda foi sustentada, de uma certa forma, através desses pacotes monetários e fiscais, ao redor do globo, a gente percebe, inclusive, que os preços, né, das commodities agrícolas, de uma forma geral, chegaram a cair quase uns 17%, né, quando a gente começa a pandemia até junho, mas nesse momento agora em que a gente já tem, né, a demanda global refeita também por causa dos pacotes de estímulo fiscal e monetário, a gente percebe que não só esses preços agora estão nos mesmos patamares, ou inclusive um pouquinho maiores do que estavam no começo do ano, mas os indicadores de confiança que a gente também tem visto, acompanhando, essa semana a gente teve uma série de divulgação de indicadores de confiança da indústria, nessa madrugada, inclusive, foi Japão, Europa e agora de manhã também Estados Unidos,
eles se situam já em patamar, inclusive, acima do que estavam em fevereiro, quando a pandemia estava começando, então, na Europa e passando, então, para os Estados Unidos. Então, foi bastante importante, e esse aquecimento, então, dessa demanda global, para o nosso setor de agronegócio, acabou vindo, então, sendo bastante importante, não só do ponto de vista doméstico, mas do ponto de vista externo também. Certo, interessante isso. É uma coisa que eu anotei aqui para comentar sobre essa questão de mudanças de hábitos de consumo, né? Um amigo meu, acho que ele conseguiu resumir de uma forma muito boa, assim, que a gente teve uma evolução de uma série de mudanças que iam demorar 10 anos para acontecer em 2 meses, né? Então, o jeito que a gente está trabalhando home office, o jeito que a gente está fazendo reunião online, né? O jeito que as pessoas crianças estão estudando remotamente, né? Toda uma coisas, né? Tipo, não tem ninguém aqui que está assistindo que não participou de uma festa de aniversário via Zoom ainda, né? Então, exatamente. Coisas que eram inimagináveis e que possivelmente ia demorar 10 anos para acontecer, e agora já é uma coisa corriqueira, assim, então não tem mais barreira de entrada para se usar o Zoom, né? A gente usa Zoom há muito tempo aqui internamente, porque a gente tem um negócio de educação à distância e tudo mais, mas eu uso o Zoom eu brinco que eu uso o Zoom desde 2015 e agora, atualmente, eu moro dentro do Zoom, né? Então, a gente mora dentro do Zoom, E aí uma coisa interessante é que antes tinha muita, tipo, como que eu faço, como que eu acesso, como que eu baixo, né? E agora não, as pessoas, tipo, você manda o link do Zoom, as pessoas entram no Zoom e tem toda uma alteração, assim, que é uma coisa muito interessante, que aconteceu muito mais rápido, né? E você trazendo essas informações sobre até indicadores de confiança, eu queria que você fizesse um paralelo de como que o que o Brasil está melhor e pior em relação a outras economias nesse cenário hoje. E se eu entendi, vamos ver se eu queria validar isso aqui. O que eu estou escutando de você é que quando a gente olha de outubro para frente, Brasil e mundo já está com uma cara muito mais parecida com pré-pandemia do que uma cara de pandemia no sentido de atividade econômica, de confiança, de consumo. E a minha sensação, assim, muito, né? Eu moro em Alphaville, né? Tipo, grande São Paulo. Vou para São Paulo agora e falo assim, a pandemia acabou, assim, tipo, porque tem trânsito, as coisas estão todas lotadas, é uma coisa muito marcante para mim, como nos últimas 2 ou 3 semanas parece que teve uma grande mudança que está tudo mais parecendo normal, vamos dizer assim, né? Queria ouvir assim, qual que é essa leitura de economia, da economia brasileira para frente, assim, esse último trimestre do ano, e essa comparação Brasil versus mundo. Muito bem. Então, aliás, essa é uma pergunta boa, né? Como é que está o Brasil em relação ao resto do mundo? Porque a sensação que a gente tinha, quando eu estava falando, por exemplo, dos 9%, era de que o Brasil estaria também entre um dos piores lugares na América Latina, dada a rapidez com que a Covid-19 se espalhou, né, no Brasil. Então, primeiro aquela coisa Rio de Janeiro e São Paulo, mas logo em seguida a gente já viu também muitos casos de Covid acometendo outras pessoas, então, no norte e nordeste do país. E havia, então, uma sensação de que provavelmente a economia brasileira ia ser uma das mais afetadas da região. Olha, hoje, quando a gente percebe, então, as projeções de crescimento, a economia brasileira hoje está com uma das melhores perspectivas na região, né? Então, a gente vê, por exemplo, aqui o tamanho do pacote fiscal que o governo acabou implementando, foi bastante alto, é um dos mais altos, então, do mundo emergente. Segundo os cálculos do governo aqui, ficam, então, atrás simplesmente aqui do Chile e da Tailândia em proporção ao PIB, e é parecido, então, aqui com que alguns países de economia avançada, de fato, acabaram implementando, como, por exemplo, Itália, né? Obviamente que, enfim, se por um lado a gente tem, então,
uma sensação de que a gente está agora num mundo próximo do que era, então, na pré-pandemia, inclusive, ou melhor, segundo alguns indicadores, é um mundo ainda muito desigual, né, Miguel? Então, a gente tem que ter aquele cuidado, porque a gente ainda não está num mundo completamente normal. Mesmo essa sensação que você está tendo, por exemplo, com relação a quando a gente anda por São Paulo e a gente já começa a perceber, então, o trânsito, e a gente percebe as mesmas coisas também acontecendo no Rio e também com relação por exemplo, nesse feriadão agora de 7 de setembro, também houve engarrafamento nas estradas. Quando a gente olha ainda os indicadores, por exemplo, de mobilidade dos aplicativos, eles ainda não refletem o mesmo padrão de mobilidade que a gente tinha no pré-pandemia. Então, isso significa que, para algumas coisas, sim, a gente de fato está tendo uma normalização, mas, por exemplo, por enquanto, não tem ainda muita gente frequentando shopping, cinema, né, e pegando avião à torta direito, até porque a gente acabou fazendo essa mudança na nossa cesta de consumo, de fazer muita coisa online, por exemplo. Então, a gente está tendo muita substituição, e do que a gente não está vendo, a gente não está percebendo, por exemplo, como é que os hotéis, de uma forma geral, continuam ainda numa situação bastante difícil, os restaurantes. Então, o setor de serviços como um todo, que são a maior parte do PIB do país, né? A gente tem praticamente aí mais de 2/3 do PIB do país dependendo de serviços, propriamente ditos, eles ainda estão tentando encontrar o seu rumo. Ok, o varejo está numa posição diferenciada, mas os outros serviços ainda estão tentando encontrar uma coisa. Se isso é assim na estrutura da economia, né, quando a gente divide então em o agro, a indústria e serviços, quando a gente para ver também qual que é a perspectiva nossa para frente, ainda é de uma apreensão com relação a quais são os desafios para o futuro. Né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que se é verdade que o pacote fiscal foi super importante, ele foi um pacote fiscal, como a gente mencionou aqui, bastante amplo, pesado para o nosso PIB, e a gente não tinha, então, o espaço fiscal necessário para acomodar um pacote desse tamanho ad infinito. Né? Então, foi bom que a gente conseguiu passar uma PEC nesse ano, que foi do orçamento de guerra, que faz com que a gente, nessa situação de calamidade, a gente possa, de fato, flexibilizar o entendimento do de como é que eram as contas fiscais são entendidas, mas a gente tem que lembrar que a gente pode estar rumando aqui para um déficit, né, que praticamente, então, vai crescer ainda muito, né? A gente lembra, por exemplo, que no ano passado a gente tinha aqui um setor público com déficit ao redor de 0,9%. Nesse ano de 2020, esse déficit ele vai praticamente, então, para 12%. Né? É um déficit em proporção ao PIB. É um déficit muito forte. E a dívida bruta, então, que era de 55,7%, então, nesse ano, ela pode pular, então, para alguma coisa bem próxima aqui de praticamente 98% do PIB. É uma dívida bruta considerável. E assim, queria que você fizesse um comentário em relação a isso, assim, o que é... Eu gosto de entender sempre quais são os pontos de atenção, né? Até tem dois temas que eu anotei aqui para te perguntar sobre isso. Um quais são os pontos de atenção quando a gente está olhando a economia para frente? Eu notei aqui a possibilidade de ressurgimento de casos na Europa, então, se a gente começar a ter ressurgimento de casos, isso é um ponto de atenção para possível desaquecimento da economia. E o que significa para um produtor, ou para o empresário, para o empreendedor, o que significa estar num país... vamos dizer, o país Brasil 2021 é um país em que o governo tem um déficit fiscal maior, tem uma dívida maior. O que significa isso para o empresário, para o empreendedor, né? E quais são os pontos de atenção em relação a isso?
Acho que essa semana a gente acabou tendo, de fato, aqui um balão de ensaio para, de fato, para entender como é que a gente pode estar rumando, então, para uma situação, né, em que as contas fiscais do país não ficam mais ancoradas, né? O que significa ter contas fiscais ancoradas, né? Nesse momento, a gente se pauta, então, pela questão, então, do teto dos gastos, né, o teto dos gastos sendo observado. Os gastos no Brasil, de uma forma geral, desde a década de 90, eles vêm crescendo a ritmos agigantados. É bom ressaltar que, enfim, a gente tem necessidade de um país de um país emergente, questões sociais a serem dirimidas, né? Então, investimento em educação, investimento em infraestrutura, investimento em saúde, que são super importantes. Uma pandemia foi super acaba mostrando bastante como é que, se a gente não tiver um sistema de saúde organizado, as coisas podem degringolar rapidamente, mas é um país emergente, né? Então, a gente, no ano passado, então, falando aqui de uma dívida bruta aqui de 76% do PIB, mas a gente tem que lembrar que nos países emergentes, de uma forma geral, essa dívida bruta ela acaba ficando ao redor aqui dos seus 50%. A gente já estava então numa condição bastante complicada, né, em que investidores internacionais eles param, olham e falam assim, olha, será que eu vou investir nesse país ou não? Né? As condições fiscais de um país que não tem as contas em ordem, acabam tendo duas soluções, né? Ou esses países acabam dando um calote se eles têm uma dívida externa muito grande, por exemplo, ou, que não é o caso do Brasil, né, a grande parte dos detentores da dívida brasileira são domésticos, são gente que, enfim, né, estão aqui no Brasil, fala todo português, está todo morando aqui, e a outra solução, então, seria, para que essa dívida seja sustentável, seria, então, simplesmente o governo imprimir dinheiro e aí a gente tem a volta da inflação. Então, esse é o grande medo, né, que os mercados estão monitorando hoje para ver se o Brasil continua ou não mantendo, então, a sua credibilidade fiscal. Né? Então, para o empresário, enfim, inflação, ela desorganiza qualquer plano de consumo, né? Você não consegue planejar se você vai querer comprar um imóvel, por exemplo, em quais taxas, né? Se você tem uma inflação galopante. E para o empresário também fica bastante complicado de saber qual que vai ser a sua real taxa de retorno no ambiente de inflação não controlada. Então, as contas fiscais, nesse sentido, são muito importantes para isso. Uma coisa, então, que a gente tem que ver, no nosso caso, é que a gente já saía de uma situação complicada, né, de uma dívida bruta aí de 76% do PIB, que vai potencialmente ficando aqui em 96%, 98% do PIB nesse ano, e se a grande dúvida, então, do mercado é se a dívida ela estaciona, aí a gente vai fazer outras coisas, então, para que essa dívida bruta caia ao longo do tempo. É verdade que não vai ser só o Brasil que vai aumentar a dívida, mas os outros países eles têm maiores chances, né, de conseguir acomodar o orçamento. Um dado interessante, Miguel, é que quando a gente para ver o orçamento brasileiro, mais de 90% dos gastos no orçamento federal, eles são obrigatórios. Na América Latina, por exemplo, essa proporção é de alguma coisa tipo 60%. Os outros, 60% a 75%. O restante de 40% a 35% aqui são gastos discricionários, que você pode rapidamente, então, encolher e no ano seguinte, então, você começar a ter uma diminuição forte desses gastos. E isso é um dos problemas do Brasil. A gente está com um piso bastante alto, né, que os gastos continuam subindo,
e a gente está chegando muito próximo do teto. E uma coisa que também tem um alerta também, que esse auxílio emergencial, ele costuma e parece que elevou a aprovação, né, do presidente em diversas regiões do Brasil, então é muito tentador, né, dar continuidade a esse auxílio e, né, me parece que a decisão de criar o auxílio em 2020 foi muito acertada, porque sustentou a economia apesar de piorar o déficit, mas quando você olha para 2021, aí já seria um outro caminho que a gente já experimentou no passado e o gosto não é bom, né? Na verdade, Miguel, assim, há teses também que é verdade, né, que há teses que acham que pode ter então um fator aqui desse aumento de popularidade que a gente tem visto, né, do presidente em função do auxílio emergencial. Mas há outras teses também de alguns analistas políticos que acham que é simplesmente a popularidade dos presidentes brasileiros, com a única exceção aqui sendo Lula, geralmente nessa época do mandato, é de ao redor mesmo de 30% a 40%. Né? Então, fica ainda há uma dúvida se de fato esse aumento da popularidade é só por causa do auxílio emergencial, ou se de fato a população brasileira vendo bastante, né, prestando bastante atenção nas autoridades como um todo, não só o presidente, chegou assim, tá, então de fato agora é o presidente, enfim, e a gente está com uma situação mais estável, de menos ruído político ao longo dos últimos 3 meses, Então, e aí esse ambiente de maior tranquilidade também ajuda esse aumento de popularidade. Mas, enfim, né, a gente não é tão certeiro dizer que atrelar, né, o auxílio emergencial à popularidade do presidente. Certo. E, Maurício, a gente está indo para o final da nossa conversa aqui, que foi muito, muito legal, assim, super, passou mais rápido do que eu imaginava até. Eu queria que o que você recomenda que pessoas que não são doutores em economia e estão o dia todo estudando e acompanhando a economia, quais são os indicadores ou os pontos de atenção ou números chaves que o empreendedor, o empresário, o produtor deveria, de alguma forma rotineira, acompanhar para entender não só o que está acontecendo, mas conseguir captar possíveis mudanças de cenário? Assim, o que você recomenda como número-chave para a gente monitorar? Então vamos lá, a gente hoje, por exemplo, né, nessa nossa perspectiva de que a gente tem então um crescimento aqui negativo de 5,9% do PIB, mas no ano que vem a coisa melhora então para um crescimento de 3,6%, muito disso tem a ver exatamente então com o fato de que a gente tem taxa de juros no patamar mínimo histórico, né, de 2%. Aqui no Rabobank a gente tem a expectativa de que se mantenha, então, até praticamente o fim do terceiro trimestre de 2021, e só no quarto trimestre que a gente teria, então, 2 altas aqui de 50 bips, que faria com que a Selic viesse para 3%. Para esse cenário se concretizar, a gente precisa, então, ter, de fato, um fiscal que tem praticamente aqui um teto de gastos sendo, de fato, observado. E isso é o que o Banco Central, nesse último, tanto no comunicado, quanto na ata e quanto no relatório de inflação divulgado nessas últimas semanas, vem falando assim, olha, o regime fiscal está estável e é uma das condições, então, atendidas, que o regime fiscal crível permite com que essa taxa de juros, de fato, permaneça. Então, a discussão que a gente está tendo hoje, ela é muito saudável, apesar da gente ver muito ruído, né, ao longo dos dias, né, a gente tem dias, então, em que a gente tem uma pressão mais forte do câmbio, vendo principalmente no câmbio, mas também, né, nos contratos aqui de
de DI, basicamente o que a gente está vendo é o teto fazendo a função dele, né? Hoje a gente vê, por exemplo, o Mourão mencionando, inclusive, que a gente precisa ou reacomodar alguma despesa, né, que é presente, para fazer, então, com que esses gastos se mantenham, ou a gente tem esse teto sendo furado. O teto sendo furado, na verdade, a gente viu um pouco, já um pouco dessa consequência, né? Esse medo, então, dos investidores de acharem, então, que a gente possa caminhar, então, para um cenário de falta de controle das contas fiscais. Então, esse acho que é uma variável, então, bastante importante de ser acompanhada, né? E a gente também está vendo algo parecido acontecendo em escala global também, né? Ou seja, uma das pressões que a gente tem visto, então, com relação ao próprio dólar, né, que tem se valorizado bastante em relação ao real, ultimamente também tem sido por causa de uma incerteza que o mercado global está tendo se os americanos vão ou não renovar o pacote fiscal deles também, né? Então, não é só no Brasil, essa é uma discussão global que está acontecendo. A gente tem visto, então, aí muitos desencontros aqui entre os dois maiores partidos, né, nos Estados Unidos, os democratas e os republicanos controlam, então, aí o Congresso, ainda não encontrando um meio termo para renovar, então, esse pacote fiscal. Isso tem causado uma sensação de que, olha, ok, esses indicadores que a gente falou aqui que estavam na economia global, economia europeia e, sobretudo, também americana, né, num patamar próximo do que estava, inclusive, na pré-pandemia, a grande dúvida é que, bom, mas a gente para ver os últimos números, eles têm perdido potência, né? Eles não estão mais subindo como estavam antigamente. E o Banco Central americano também falou que os pacotes fiscais são muito importantes para fazer a sustentação da renda americana, né? Então, há um temor também se a gente não tem a renovação desses pacotes fiscais e, concomitantemente, tem também uma segunda onda de Covid-19, se a atividade ela também acaba colapsando. Então, é um equilíbrio bastante delicado, né, que a gente precisa, então, continuar monitorando. Covid-19 e situação fiscal doméstica e internacional, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Muito bom. E, obviamente, com isso, a gente tem também esse impacto no câmbio. Certo. E, Maurício, para a gente encerrar aqui, você vê algum impacto, alguma influência? Que ponto tem alguma atenção aí em relação a eleições nos Estados Unidos, um candidato ou outro ganhando? De que forma isso poderia influenciar o agronegócio brasileiro? Tem alguma coisa assim que chama atenção para você, assim? Olha, na verdade, Miguel, o agronegócio brasileiro, o país como um todo, de uma forma geral, acaba sendo sempre bastante pragmático, né, em relação à eleição americana. Independente de quem ganhe, a gente tem visto ultimamente, então, o Biden ainda na frente do Trump em muitas pesquisas, mas, independente de quem ganhe, o agronegócio brasileiro é o setor, então, de oferta, então, mais produtivo, mais integrado à cadeia global de atividade, e, nesse sentido, vai continuar tentando, então, se colocar e buscar o seu nicho na cadeia global de atividade, né? Então, independente de quem acabe ocupando o salão oval. Mas, dito isso, a gente, de fato, né, percebe que a gente tem, então, uma volatilidade bastante forte agora do câmbio, atrelado também a essas eleições americanas, que acabam fazendo com que esses acordos aqui com relação a um novo pacote fiscal acabem não sendo feitos de uma forma mais rápida.
E é por isso que a gente tem percebido, então, esse câmbio mais valorizado. Agora, num momento em que a gente tem ainda, né, commodities de uma forma geral, seja em volume, seja em valor, né, recuperando aqui o tempo perdido lá da pandemia, né, e estando num patamar igual ou superior ao que estava no começo do ano, de uma forma geral, né, obviamente, um câmbio mais depreciado do que estava no começo do ano tem feito com que o agronegócio brasileiro, de fato, tivesse numa posição agora bastante mais confortável, né? Muito bom. Maurício, muito obrigado. Privilégio ter você com a gente aqui. Obrigado pela disponibilidade, por conversar de forma tão aberta sobre tantos temas. Foi um prazer ter você aqui. Quero agradecer você e agradecer aí todo o pessoal do Rabobank que possibilitou isso aqui. Se quiser deixar um recado final, uma mensagem final, e a gente vai encerrar. Então, obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade que vocês nos deram, né, de apresentar aqui o nosso cenário, as nossas visões, e, enfim, nos colocar também à disposição se vocês tiverem quaisquer outras dúvidas e quiserem conversar sobre qualquer tema mais especificamente. Maravilha. Mas obrigado. Obrigado, Maurício. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.